Você que se liga na Globo, a Copa do Brasil está chegando na noite da sua quarta-feira. São imagens ao vivo de Caruaru, a 130 quilômetros do Recife. Chamada de capital do agreste pernambucano. A cidade de Caruaru recebendo o Vasco da Gama do Carlos Alberto. E o central do Russo, jogou até na seleção brasileira. O Russo tá aí cumprimentando alguns companheiros. Ele que jogou no Vasco, inclusive com o Léo Lima. Eles foram campeões cariocas em 2003. O Central recebe o Vasco, jogo da segunda fase da Copa do Brasil. Central que está completando 90 anos nesta temporada. E o Vasco eliminado do Campeonato Carioca, virando toda a sua expectativa para a Copa do Brasil e também para a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O estádio Lacerdão recebendo um público razoável. A torcida reclamou muito do preço dos ingressos, R$40 a arquibancada, 13 mil foram colocados à venda. O estádio tem capacidade para 20 mil e você observa aí que ele não está lotado não. O que é um fato até incomum com a presença do Vasco da Gama jogando no Nordeste brasileiro. Hoje, 9 jogos pela Copa do Brasil, tem Libertadores, você vai conferir tudo na Globo. Mas vamos direto para as escalações, enquanto os jogadores do Vasco estão aí reunidos. E essa união dos jogadores do Vasco tem sido uma marca desse Vasco comandado pelo Dorival Júnior. E esse apitinho faz um barulho. Vamos confirmar as escalações de Central de Caruaru, Central Esporte Clube e Vasco da Gama para o jogo desta noite. O Central do técnico Roberto de Jesus tem Davi, o goleiro, número 1, Russo 2, Sidney número 3, Bebeto 4, outro que jogou no Vasco, Bebeto. E Adeildo, número meia dúzia. Meio de campo tem César Baiano 5, é um dos volantes. Márcio, número 7, é isso mesmo, sem o R. 10, Ailton e número 8, Danilo. No ataque, Cláudio, que joga com a camisa número 90, homenagem aos 90 anos do Central. E um dos artilheiros do Campeonato Pernambucano, com 16 gols, o Fábio Silva, número 11. Vamos então confirmar agora a escalação do Vasco, que tem 2 desfalques, né? O Vasco não tem o Jefferson, meia esquerda, e o Fernando, zagueiro. O Dorival Júnior manda esse time aí a campo, olha. Thiago, número 50, Paulo Sérgio 2, Leonardo 44, Tite número 13 e Ramon 33. 2 volantes, Amaral 5 e Nilton meia dúzia. Henrico número 20, Carlos Alberto 19 são os meias. No ataque, Elton, artilheiro do time da temporada número 9 e Rodrigo Pimpão 11. A escalação escolhida pelo técnico Dorival Júnior. Vamos agora confirmar a arbitragem. E ela vem do estado da Bahia com Arilson da Anunciação, Alessandro Matos e Marcos de Amorim como seus assistentes. Os repórteres da Globo em Caruaru, o Jorge Guilherme e o André Galindo acompanhando toda a movimentação no estádio do Central. Boa noite, André. Muito boa noite, Luiz Roberto. Você já falou no nome dele. O cara do Central é o atacante Fábio Silva. Ele que marcou 16 gols no Campeonato Pernambucano, é artilheiro ao lado do Marcelo Ramos. E o companheiro dele no ataque, Marcelo Ramos, que joga pelo Santa Cruz. E o companheiro de ataque hoje, Cláudio, jovem atacante que vem com a número 90. 90 anos, que completa a Patativa do Agreste, o Central de Caruaru, Luiz. É isso mesmo, André. A Patativa do Agreste. Patativa é um pássaro, né? Muito comum naquela região, especialmente há alguns anos. Mas o repórter Jorge Guilherme está acompanhando o Vasco. Diga lá, Jorge. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigo ligado na tela da Globo. Ao meu lado, o técnico Dorival Júnior. E a pergunta é simples, Dorival. Ninguém esperava o resultado. A torcida do Vasco confiava bastante no time. O time vinha de uma grande sequência. Levou, assim, 4-0 do Botafogo. Que Vasco entra em campo hoje? O mesmo do Campeonato Carioca. Eu acho que é uma equipe que tem tudo para se recuperar. Logicamente que um dissabor muito grande em razão do último resultado, mas eu confio muito no potencial desse grupo e tenho certeza que voltaremos a ter o equilíbrio que apresentamos durante praticamente toda a competição. Obrigado, Dorival. Boa sorte. Luiz Roberto. E essa é a pergunta que o vascaíno está se fazendo, Júnior. Se o time vai conseguir manter a performance do Campeonato Estadual até o jogo contra o Botafogo. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos. Eu acredito que foi somente um acidente de percurso, Luiz. Principalmente pelas partidas que o Vasco fez, desde a Taça Guanabara até a partida semifinal contra o Botafogo. Tudo pronto? O Vasco está aí de branco à esquerda do seu televisor. O Central de Caruaru vai ficando à direita. Vai começar o jogo da segunda fase da Copa do Brasil. E até a segunda fase, momento que autoriza Arilson da Anunciação, bola rolando, está valendo no Agreste Pernambucano. Central de Caruaru e Vasco para você.
Até esta fase, o visitante tem o direito de ir vencendo por 2 ou mais gols de diferença, conquistar a classificação sem a necessidade do segundo jogo. Aí o Paulo Sérgio na direita, fez o drible, ganhou bem, levou para o pé esquerdo, fez o levantamento, a bola passa pelo Pimpão. Se apresenta do lado esquerdo o Ramon. Vai para cima da marcação do Russo. Aí o Ramon leva até a linha de fundo. Russo joga bem o corpo. E 7 escanteio favorecendo. Não tocou no Russo, tocou no Ramon. Resvalou no Ramon. Aí você está vendo o Elton e o Ramon voltando. E é só tiro de meta para o Central de Caruaru. A bola resvala realmente no Ramon. E o Russo ficou pedindo o tiro de meta e foi atendido pela arbitragem. Nós estamos vendo o gramado a princípio assim, né? Parece hoje em melhores condições, porque ontem o campo estava muito alto quando o Vasco fez o treino de reconhecimento e os próprios jogadores do Vasco se queixaram muito. Luiz. Você está curtindo a Copa do Brasil. Jogo da segunda fase, Central de Caruaru de preto, Vasco de branco, jogando na tela da Globo numa noite de 9 jogos pela Copa do Brasil e ainda com Libertadores, com os brasileiros em campo. E você curtindo as informações, os gols, noite de estreia para nós aqui da Globo, placar da rodada, estreia coladinho no futebol com todos os gols da noite da quarta-feira. Aí o Carlos Alberto, tocando no Paulo Sérgio, trabalhou no Elton, é canhoto, preparou, faz o levantamento lá para o Pimpão. Aí chegando na marcação, César Baiano e também o Sidney. Aí o Sidney encosta, o Pimpão tentou o drible numa, na segunda também não conseguiu. O Sidney ficou com a bola, acabou empurrado e o juiz está marcando a falta cometida pelo Pimpão. Renato Marcília, Arilson da Anunciação. Eu não vi trabalhar pessoalmente ainda. Ele é o árbitro escalado, comanda o trio da Bahia. Um árbitro de 37 anos, já está 7 no quadro da CBF. Ele é muito conhecido no Norte e Nordeste, porque ele apita direto jogos da Série B. Apitou no ano passado pela primeira vez na Série A, 3 jogos, saiu-se bem, está recebendo já sua terceira oportunidade na Copa do Brasil desse ano. Vamos torcer, vamos ver como ele se comporta, né, a partir dessas oportunidades recebidas. Central que tem apenas mais um jogo pelo Campeonato Pernambucano no fim de semana contra o 7 de setembro. E o Fábio, o atacante número 11, vivendo a expectativa de ser artilheiro do campeonato. Aí o levantamento lá na esquerda para o Pimpão. Chega com ele o Sidney, protege, o Pimpão fica ali, tentando dificultar a saída de bola do Central. Ele toca para o César Baiano. Aí bota mais à frente buscando o Fábio Silva. Aí o artilheiro do Campeonato Pernambucano ao lado do Marcelo Ramos. 16 gols na temporada. E a gente está revendo o lance na esquerda do Ramon. Olhou para o lado e tocou para o outro. Está jogando o Vasco mais uma vez. Aí do lado esquerdo o Henrico trabalhando. Elton. Joga com o Ramon. Mais uma vez no Henrico, do lado esquerdo. Sidney vai chegando na marcação, o Russo também. Camisa 2 ali, o Russo se aproxima. A bola é tocada para o Elton. Trabalhou no Henrico, tentou um chute de fora, a bola vai de fora da área, a bola vai sobre o gol, apenas o tiro de meta. O gramado, pelo menos aparentemente, porque ontem o pessoal do Vasco tinha ficado muito preocupado. Aí eles cortaram a grama, tá bem batidinha a grama, resolve, Júnior. Mais ou menos, né? A gente acabou de ver o Ramon fazer uma jogada que só é possível com a grama alta, Luiz. Você viu que a bola ficou numa parte que ele meteu o pé por baixo da bola. Normalmente, quando a grama tá bem aparadinha, é difícil você fazer isso. E um outro detalhe, vai precisar que os jogadores toquem na bola, né? Dê o passe com um pouco mais de força, senão ela vai prender. Aí chegando ali o Bebeto, o goleiro saiu, lascou, Carlos Alberto, o goleiro fora do gol, bateu Carlos Alberto, errou o chute. Aí a bola voltou no Paulo Sérgio, de novo no Carlos Alberto. Acabou desarmado. Saiu jogando o Márcio, tocando ali pela meia esquerda. Brigou o Paulo Sérgio. Paulo Sérgio que chegou até diante dos companheiros a assumir a culpa, dizer ele foi o culpado pela derrota no Campeonato Estadual. Os próprios companheiros disseram que é isso, ô Paulo Sérgio. Ninguém perde um jogo sozinho, não. Olha o Henrico aí, trabalhando com o Elton, tentou a devolução, tá no chão, é falta sobre ele. O César Baiano ficou dizendo que não, aí você vê o Henrico, que está substituindo o Jefferson hoje, e o juiz marcou a falta, que é ótima para o Vasco, Renato Marcília. E muito bem marcado, pegou fora do lance, o chamado 2-1 no cartão amarelo, porque ele interceptou a passagem do César Baiano, intercepta a passagem do jogador do Vasco, olha ali.
fora da jogada, quando ele se projetava para receber o passe do seu companheiro. Bem marcada a falta e bem aplicado o cartão. Foram 4 faltas até aqui no jogo. Uma cometida pelo Central, essa, e 3 pelo Vasco da Gama. E a falta é boa para o Vasco, hein? Paulo Sérgio se posiciona lá para fazer a cobrança. Ele já fez um gol de falta esse ano, exatamente na Copa do Brasil contra o Flamengo do Piauí. E o Carlos Alberto também. Os dois estão posicionados. Ali a falta pela meia esquerda. Estamos com 5 para 6 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Autorizado Carlos Alberto ou Paulo Sérgio. Paulo Sérgio foi para a bola. De pé direito, tocou na barreira. Bola volta no Carlos Alberto. Ajeita para o Amaral. Henrico. Ramon. O Russo encostou na marcação. Ele empurra para o Carlos Alberto. Aí o César Baiano. O Carlos Alberto fez o drible. E o juiz está pegando a falta sobre o Carlos Alberto. Com o braço direito ali, o César Baiano, que acabou de ser punido com o cartão amarelo, né, Renato Marcílio? Acabou no lance anterior, agora não sei, fica no seu critério aí. Era já para expulsão ou ainda não? Nessa hora, quando você vai dar um cartão amarelo, que vai ser motivo de expulsão, aí tem que dar uma certa relevada. Se ele não tivesse cartão amarelo, teria levado. Aí você vê o Leonardo, vai lá para o interior da grande área na expectativa da jogada pelo alto. O mesmo vale para o Tite. E vem cobrança de falta, levantamento, vai subindo o goleiro. Rodrigo Pimpão. Toca de cabeça. O juiz está marcando um toque. Tite estava voltando ali, mas foi o Newton quem tocou com a mão na bola. Olha lá, olha o Newton. Ele tentou proteger. Talvez tenha tocado até nas duas mãos, né? Na esquerda e depois na direita, acho que foi sem querer. Foi, mas na esquerda ele carregou. É isso mesmo, Renato Marcília. Noite de Copa do Brasil, bola rolando. A Copa do Brasil é um grande barato, movimenta o país inteiro, provoca uma reflexão mesmo sobre o Brasil, sobre o futebol brasileiro. E nos rincões mais distantes a bola rolando. E aí vem o Henrico, tentou pro Elton, a bola passou, né? Ele tentou fazer deu uma freada, mas não conseguiu direito não. Aí o central pela esquerda, a bola tocada pro Fábio Silva. Domina o artilheiro do time, foi para cima da marcação do Leonardo. E ele teve que botar o pé sobre a bola de novo. O Júnior já chamou a atenção. Ou seja, então ontem realmente, olha só, olha lá, para tirar a bola. Que a bola tá... Esse é o tipo de jogada que se faz na areia, Luiz. Né? É a cavadinha, né? Que isso, você que inventou, né, Júnior? Porque a bola, ela fica bem embaixo. Então você tem a possibilidade, como tentou agora o Fábio Silva. E vem cobrança de escanteio para o central. Veja aí o posicionamento do Ailton. Ailton que esteve recentemente no Botafogo de Ribeirão Preto, teve uma passagem no São Paulo. Ele vai para a cobrança do escanteio. Aí o Ailton, vem levantamento. Olha o Thiago! Acabou operando uma defesa, olha, de grau de dificuldade alto. Exatamente, Luiz, porque a bola foi muito rápida e muito forte. De novo o Ailton, de novo o Thiago. Luiz agora marcou falta sobre o goleiro do Vasco da Gama. Comecinho de jogo, a gente tem a bola rolando hoje. Por exemplo, o adversário, a gente tá vendo mais uma vez, olha lá, a defesa na microcâmera colocada dentro do gol. E o Vasco segue pela esquerda. Bola com o Pimpão. Ramon fez o levantamento, Carlos Alberto dominou a bola, não colou no peito, voltou no Pimpão. Acabou sendo desarmado pelo Márcio. Adeildo. Sai jogando o time do Central. Central que no Campeonato Pernambucano conseguiu resultados expressivos em casa contra 2 dos 3 grandes, né? Ganhou do Náutico num 3-2 aí há 15 dias e ganhou também do Santa Cruz. Buscou o drible mais uma vez o Fábio Silva, acabou desarmado. Carlos Alberto fez o giro, sofreu a falta. Foi seguro o Carlos Alberto, a arbitragem está marcando a... Não, marcou a falta não. Mandou seguir. O Russo, levantamento para o Fábio, vai Thiago para fazer a defesa. Ô, Marcília. É desatenção completa. É impossível que ele não ache que aquilo ali não foi falso, né? Só pode não ter visto mesmo. Exatamente. E aí, para não ver, é absoluta desatenção. O vencedor de Central e Vasco desse confronto vai enfrentar
Icasa ou Confiança. O Icasa de Juazeiro do Norte, interior do Ceará, contra o Confiança de Aracaju, Sergipe. O jogo começou às 8h30 da noite. Tá 0-0, segundo tempo lá em Juazeiro do Norte. Luiz Lá no Alberto. Romeirão, o estádio onde o Icasa manda os seus jogos. Diga, Jorge Guilherme. Só confirmando, no lance anterior, o Henrico tomou o cartão amarelo. Aí o Paulo Sérgio. Pimpão. A antecipação foi do Bebeto. Está jogando o central. Se manda pela esquerda o Ailton. Caiu e a falta do Elton foi marcada pela arbitragem. Um detalhe aí, o Ailton. Foi falta comum de jogo, né? Chegou atrasado, deu um toquezinho leve. Tá certo o árbitro, apenas com a marcação da falta. Paulo Sérgio é o único que vai ficando ali na barreira. Aí você vê o zagueiro Bebeto, capitão do time. Bebeto teve uma passagem pelo Vasco. Jogou em outros times do Brasil, Figueirense, jogou no Clube do Remo. Teve uma passagem até no Corinthians. Aí o Ailton na cobrança. Muito forte apenas o tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Brahma, batalhou, suou, é brameiro. E amanhã tem o 4º capítulo da sua nova novela das 7, Caras e Bocas. Aí o Paulo Sérgio. Está jogando o lateral Adeildo. César Baiano devolve no Adeildo. Esse é o Cláudio. Mais o levantamento para o Russo. Boa virada, hein? Russo chega na direita, domina. Tenta botar na frente do Ramon. Aí o Russo. O assistente vai marcar a falta do Ramon sobre o Russo. E foi no alto, né? Com os braços ali, o Ramon acabou interrompendo a trajetória do Russo. Vamos ver se foi isso mesmo. Olha lá. Foi sim, e foi o auxiliar que marcou. O Marcos de Amorim. E bem marcado. Aí Danilo para fazer a cobrança da falta. Aí você vê o artilheiro Fábio Silva. Vem levantamento. Subiu para fazer o corte o Tite. E agora o juiz marcou falta que favorece o Vasco da Gama em cima do Ramon. Aí com a camisa número 33 o Ramon. A bola ficou lá fora de campo. O Thiago está com pressa ali, tá? Conversando com o Ramon e com o assistente. Luiz, chama a atenção o seguinte, essas faltas, né? Tem dois bons batedores, principalmente o Ailton, né? Que já bateu aquele córner ali e quase complica a vida do Thiago. Você dá uma olhada, a linha da área lateral com a linha lateral do campo, né? Você vê que é tudo estreitinho. Então qualquer batida dessa aí, você com bons batedores, se torna uma jogada bastante perigosa. Então, quanto mais o Vasco evitar as faltas, melhor é. Aí o Leonardo. Recebe o Tite. Newton. Henrico tentou o passe, errou. O Amaral vem para corrigir e joga essa bola em lateral, favorecendo o Russo. Ele já fez a cobrança. Amaral chega na marcação. Ramon também, melhor para o Ramon. Deu o bote certo e ganhou a jogada do Danilo. Danilo pintou no futebol, né? Surgiu no Bahia. Um meia de criação, chegou a empolgar a torcida do Bahia. Seguiu a carreira, né? Se transformou num jogador profissional de bom nível, mas não correspondeu àquela expectativa que recaía sobre ele. O camisa 8 do Central. Aí o Adeildo. Se manda pela esquerda. Ficou no chão o Cláudio, queria a falta, mandou seguir o juiz. E o Newton faz o passe na ponta esquerda para o Rodrigo Pimpão. O Vasco só jogou uma partida na primeira fase. Goleou o Flamengo do Piauí 4-1. E conseguiu classificação em jogo único. Bola para o Carlos Alberto. Carlos Alberto que voltou de contusão, teve um tempão parado. E o Ailton mostra habilidade aí. Carlos Alberto na dividida, ficou reclamando que seria posse de bola para o Vasco, e acho que ele tem razão, né? A bola bateu no corpo do Ailton. Paulo Sérgio já cobrou. Aí tocou para o Newton, ele pega bem, mas chutou de canhota. O pé bom é o direito.
mas ele tem como característica o chute de fora da área, embora não tenha feito ainda com a camisa do Vasco. Fez 3 gols todos de cabeça, o Newton. Outro que teve uma contusão, teve um período fora. E o Carlos Alberto, né, Júnior, ele mesmo reconhece que ele sofre um pouco mais na volta. Ou seja, ele ganha peso mais do que a maioria, etc., quando fica machucado, e às vezes demora um tempinho para voltar no mesmo nível que estava, né? Isso é uma coisa muito individual, né, Luiz? Quer dizer, o fato do Carlos Alberto ter uma complexão física diferente faz com que ele tenha um pouco essa dificuldade. Falta cometida pelo Bebeto sobre o Carlos Alberto. O Vasco com 58% de posse de bola nesse princípio de partida. Quase 5 minutos contra 3,5 minutos do Central. Aí o Russo faz o giro. E logo mais, depois do futebol, estreia o placar da rodada. Luiz Ernesto Lacombe, toda a nossa equipe, trazendo a cobertura completa, os gols, os lances, os destaques mais importantes dos jogos da Copa do Brasil, da Libertadores. E logo depois, o Jornal da Globo, com William Vac e Cristiane Pelágio e as notícias do Brasil e do mundo. Aí o Ailton desce pela direita, tentou o passe. Linda bola para o Fábio, saiu o Thiago, o Fábio está ganhando no goleiro. Mas está marcado o impedimento do artilheiro do Campeonato Pernambucano. Primeiro lance agudo, aí o impedimento bem marcado, Marcílio? Bem marcado, bem marcado. 1 metro pelo menos na frente. Olha lá, o auxiliar Marcos de Amorim, acompanhando o lance exatamente na linha do penúltimo defensor. Os campeonatos estaduais em clima de reta de chegada. Pelo Brasil inteiro as decisões estão acontecendo. Você está curtindo sempre na Globo. Campeonato Pernambucano, por exemplo, vamos ver a chegada do Vasco. O Elton tocou para o Pimpão, o juiz marcou falta do Elton. Na dividida ele subiu fazendo uma carga, como se costuma dizer na linguagem do futebol. Campeonato Pernambucano no segundo turno, Náutico e Sport no domingo. Se empatar, o Sport é campeão antecipado, né? Sem as finais, ganhando os 2 turnos. O Náutico tem que vencer para forçar jogo extra do segundo turno. E aí ganhar de novo. Está jogando aí o Central. Decisão em dobro também no Rio, no Maracanã. Para o Botafogo é decisão do estadual. Para o Flamengo é decisão do segundo turno. O Botafogo que conquistou a Taça Guanabara no primeiro turno. São as decisões pelo Brasil. Domingo, 4 da tarde na Globo. Olha o César Baiano para fazer a cobrança da falta. Aí recebe o Russo. Olha o Russo, foi falta do Ramon. Botou o braço ali o Ramon para interceptar a passagem do Russo. O Russo que chegou à seleção brasileira, jogou em grandes times do Brasil, como o caso do Vasco da Gama, teve no Cruzeiro, jogou no Botafogo. E sempre foi um jogador técnico, né? Ele fez uma jogada de quem sabe ali agora. Não, e também é um jogador com uma capacidade física muito grande, né, Luiz? Normalmente, né, os grandes momentos do Russo foi quando ele, na parte física, ele estava voando. Quando você está bem fisicamente, tecnicamente a jogada sai. E vem cobrança de falta. Olha o que o Júnior falou, onde é que fica a barreira? 9,15 metros. É a dimensão mínima do gramado, tem 12 metros ali. Ou seja, 64 de largura o gramado. É um gramado de dimensões reduzidas e as faltas ficam sempre mais próximas, consequentemente. Aí o Danilo fez o levantamento. Thiago tranquilo para fazer a defesa. Amanhã, depois de Caminho das Índias, bem-vindo de volta ao doce e animado lar da grande família. Lateral favorecendo o Vasco. Quando eu falei 12 metros, da linha lateral, a linha da grande área. A linha da grande área. Por isso que nos 9 metros da barreira ficou quase em cima da linha, né? Olha o Elton recebendo. Foi para a grande área o Elton. O toque saiu fraquinho para a defesa do Davi. Talvez o juiz esteja marcando a falta do Elton. Vai se levantar aí. O Sidney. E o senhor Arilson da anunciação parou o jogo, marcou bola ao chão. Aí soltar o goleiro e ele foi direto com as mãos na bola. Dentro da área ele pode, é isso? Exato, e mais, no bola ao chão, se uma das equipes não quiser participar do bola ao chão, não tem problema nenhum. E foi o que o Vasco fez, né? Justamente para que a bola ficasse com o Central. Não há obrigatoriedade de participar do bola ao chão.
está marcando a falta do Rodrigo Pimpão sobre o Márcio. Ó, o Márcio bota na frente, pelo alto de novo o Pimpão puxa e o juiz esperto marcou. Aí o César Baiano acabou fazendo a falta sobre o Tite. Já cobrando o Carlos Alberto. Rodrigo Pimpão. Márcio Henrique pela direita. Ele tocou no Paulo Sérgio. Elton tá ali pelo centro. Paulo Sérgio protegeu. Carlos Alberto passou na ponta esquerda. Levantou para o Rodrigo Pimpão. Saiu Davi. Recomeça o Vasco com o Ramon. Paulo Sérgio, ele chuta bem de fora da área, hein? Bateu Paulo Sérgio! Davi! Joga para escanteio. E a torcida do Vasco sempre presente. E olha o que aconteceu, né? Ele foi numa curva e a bola estava em outra vez. Ela foi pro lado contrário que ele queria, viu? Aí Paulo Sérgio na cobrança do escanteio. Aí vem levantamento. O juiz já está apitando. Então, o jogo está parado. E marcou falta do Newton. Luiz. Diga, André Galindo. Uma curiosidade sobre o goleiro Davi, que fez uma bonita defesa agora no chute do Paulo Sérgio. Essa é a terceira Copa do Brasil que ele participa. E em 2001 tem um episódio que ele gostaria muito de esquecer. Você era o vai goleiro lembrar, do Botafogo da Paraíba. Você vai lembrar, né, Galindo? Ele vai ficar bravo com você, viu, Galindo? Diga qual foi o placar, Luiz, por favor. Pois é, foi um 10-0, né, André Galindo, no Morumbi. Tá, tomar 10 gols no mesmo jogo, já pensou? Já pensou, André Galindo? Nenhum goleiro gosta de lembrar. Um jogo contra o São Paulo na Copa do Brasil e pelo Botafogo da Paraíba. Boa lembrança do André Galindo, acompanhando os lances do Central. Jorge Guilherme trazendo tudo do Vasco para você. Newton. Aí o Leonardo. Vai fazendo justiça. Naquele dia foi 10-0 o placar do jogo. E ele agarrou muito. Os jogadores do Vasco queriam falta ali. Ele vai parar o jogo. O Elton tá aí se contorcendo. O juiz não marcou a falta, parou o jogo. Teremos bola ao chão de novo, né? E aquela voz ali é do Dorival reclamando, hein? Olha lá, por trás o Renato Marcílio. Uma pegada do Bebeto, duas por sinal. E essa pegada, e o Júnior sabe bem, né? Pega numa área que é desprotegida. O máximo que tem é uma botinha de esparadrapo quando tem, né, Júnior? Ele deu um bico mesmo, hein? Com vontade. O Dorival viu o Luizinho conformado aqui. Porque a entrada, qualquer entrada desleal, a gente tem que abominar mesmo do futebol, de qualquer esporte, né? O esporte tem suas regras para ser jogado limpamente. E aí, nesse caso, então, a entrada por trás aumenta ainda mais o risco de contusão. O sujeito que está dominando a bola, ele não percebe, ele não se defende da jogada. O grande problema é esse, Luiz. Você pode até estar esperando a pancada, mas você não tem como se defender. E o Carlos Alberto joga a bola para a lateral, retribuindo ali o jogo limpo que o Central Esporte Clube já praticou no jogo, inclusive em relação à bola ao chão, né? Recuperação do Paulo Sérgio. Aí Carlos Alberto. Rodrigo Pimpão está lá no centro. Carlos Alberto. Eis o cruzamento. Olha a bolinha anunciando o gol aí na quarta-feira. Está jogando aí o Bebeto. Acabou se enrolando com Carlos Alberto. É gol na Libertadores da América. Cabrera, o Independiente de Medellín, faz 1-0 sobre o São Paulo lá em Medellín, na Colômbia. São Paulo já está classificado nesse grupo da Libertadores e joga com um time misto hoje. Uma viagem longa, poupa muitos titulares do Muricy Ramalho, já pensando no jogo de domingo entre São Paulo e Corinthians no Morumbi. Segunda da fase semifinal do Campeonato Paulista. São Paulo perdeu por 2-1 o jogo de ida. São Paulo perdeu outra figura importante, hein, Luiz? A saída do Rogério Ceni vai pesar, não só dentro do campo, mas pela liderança por tudo. O Rogério é sem precedentes até na história do São Paulo, pela liderança, por tudo que ele representa, né? O Bosco é até um bom goleiro, né, Júnior? Mas não, Rogério, sem dúvida. O Rogério tem algo mais, né? Sem dúvida. O Bosco é um bom goleiro e o Rogério é um excelente. Em Vasco de novo. Rogério quebrou, fraturou o tornozelo, vai ficar de 6, 7 meses afastado aí dos campos de futebol.
Elton. Aí o Newton. Mais o giro. Marcado a distância pelo Danilo. Recebe o Newton. Foi puxado pela camisa e é lance de cartão amarelo, né, Renato Macedo? Exatamente. Deixou a bola, foi só puxar a camisa. O antijogo clássico, né? O cartão é bem aplicado. Para o Danilo, número 8, por essa puxada na camisa do Newton. E o Newton, você está vendo mais uma vez aí o camisa 8 Danilo. E é longe essa falta, mas o Newton, ele tem um chute especial, o Newton. Revelado pelo Corinthians. Dessa posição, ele fez um gol uma vez no Santos, no Fábio Costa, que foi impressionante. Olha o Newton, tomou pouco distância, né? Deu uma pensada, olhou para o goleiro. Vai o Newton. Soltou o pé direito e mandou à esquerda do gol. Globo, a gente se vê por aqui. Novo gol, lindo como nunca, gol como sempre. E amanhã estreia Força Tarefa com Murilo Benício e Milton Gonçalves no comando de uma equipe especial que combate o crime dentro da própria polícia. Força Tarefa estreia amanhã, depois de A Grande Família. Que noite de quinta-feira, a volta da Grande Família e a estreia de Força Tarefa. Hoje também tem estreia, placar da rodada, Luiz Ernesto Lacombe e todo o time da Globo mostrando os gols da Super Quarta da Copa do Brasil e da Libertadores. E coladinho o Jornal da Globo. Aí o Davi. Boa reposição. Tô na ponta direita para o Cláudio. César Baiano. Luiz, sem querer ser repetitivo, mas eu não sei se você já notou, nós temos 27 minutos e meio quase de jogo. O jogo não tem um ritmo, porque a bola não corre. É impressionante. O gramado dessa altura aí realmente faz com que o jogo fique mais lento. Isso não tem nenhuma dúvida, dá pra gente ver. Até mesmo nas jogadas de ataque, nas bolas, nos lançamentos verticais, fica muito mais difícil. Os zagueiros estão sempre chegando na frente dos atacantes. E a falta. E olha, Júnior, o esforço que o pessoal do Central fez, aí tá o puxão do Ailton e a falta marcada sobre o Amaral. Cortando a grama na véspera do jogo, o pessoal deixou a grama crescer um pouco para ver se com isso ela corrigia algumas falhas. Você corrige a irregularidade do gramado, né? Deixando a grama um pouco mais alta. Você vê que a bola quica menos. Ela aí praticamente não está quicando, exatamente porque a grama está muito alta. Passamos de 28 minutos do primeiro tempo. Daqui a pouco, show do intervalo para você. Chegada do Tite. E o lateral favorecendo o Central. Aí o Márcio. Adeildo. Danilo. Márcio de novo. Ailton. Olha lá o Newton. Há um chutão de pé esquerdo lá para o ataque. Sidney. Paulo Sérgio apertou. O Ailton quase que ele fez uma embaixadinha. Aí o Danilo. Passe errado. O Newton recupera. Aí toca no Ramon. Mostrando habilidade o camisa 33 do Vasco. O Ramon fez o levantamento. O corte foi do Sidney. Algo mais no show do intervalo. Além dos gols da Libertadores, por exemplo, Palmeiras e Sport empataram em 1-1. A placar final no Palestra Itália. Vamos conhecer um pouco mais de Caruaru, a capital do Agreste, a capital do forró. Bom, aí vou entrar até numa polêmica. Segundo muitos, o maior São João do mundo, mas o pessoal de Campina Grande não fique bravo. São duas grandes festas populares do nosso Brasil. Daqui a pouco, no show do intervalo. São muitas mariposas ali, né? Esse lado menos, lá na ponta direita mais. Cláudio tocou para o Fábio. Olha a volta no Cláudio.
Vem Carlos Alberto para ajudar e acaba fazendo a falta. Falta sobre o Danilo e ela é ótima pro Central. Aí se levantar ali o Cláudio, número 90. Olha o Carlos Alberto, ó. Talvez ele tenha até buscado uma posição pro pé, mas acabou acertando a canela do Cláudio. Exato, e ele quando sentiu que ia pegar no pé, na canela, que a falta ia ser feia, ele até procurou tirar o pé fora. Ele não foi na maldade realmente, ele foi, de uma forma ele foi mal na disputa da jogada, não com maldade. E o Ailton, o homem das bolas paradas do Central. O camisa 10, o Thiago está aí preocupado, a barreira vai defender o canto direito dele. Os jogadores do Sport estão formando uma barreira à frente da barreira do Vasco, observe ali. O Ailton, número 10, e o Márcio, número 7, são os dois posicionados. Olha só, os jogadores do Central fazendo uma barreira na frente. Vai lá o Ailton para a cobrança, o Márcio fica mais atrás. Ailton bateu de pé direito, Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, valorizando a cultura nacional. Agora, Júnior, nessa dificuldade em relação ao gramado, grama alta, prende muita bola, tem alguma saída? O treinador tem que dizer o que para os meninos da liderança? Eu acho que você, principalmente, Luiz, se você marcar o Central na saída de bola, sob pressão, você vai obrigar o adversário a um erro de passe, porque é diferente você bater na bola com a grama alta e com a grama bem rasteirinha. E o Central faz um pouco disso ali. Então o Vasco tem que procurar fazer isso, mas o Vasco está não com a bola no chão, né? Tô falando na hora da saída de bola, né? Recuperou a bola na defesa, encosta os homens de frente, meio campo, para diminuir o espaço. E a bola esbarra em alguém e já sai lateral, né? Porque o campo realmente, as dimensões são reduzidas. Aí o Carlos Alberto tentou girar, o Carlos Alberto ganhou. Olha, o Carlos Alberto foi pro fundo, tentou bater direto pro gol, Pimpão fechou, corta, Russo! De pé esquerdo, quase em cima da linha. Elton ganhou. E agora o Márcio joga pela linha de fundo em escanteio. Olha o Carlos Alberto, ganhou a jogada e deu um toquinho, encobrindo o goleiro. Fazendo a cavadinha de novo, enfiando o pé sob a bola para encarar a grama alta. Olha lá, olha lá. E o Russo? Estava esperto. Você vê que se o Pipão fica mais esperto ainda, ele saía da disputa com o Carlos Alberto, né, com o goleiro, né, que difícil ele dar essa bola rasteira para trás, somente pelo alto, né, ele teria aproveitado. Amanhã nós teremos 3 jogos, completando os jogos dessa semana da Copa do Brasil. Esse aí é o Newton. O Botafogo recebe o Americano no Engenhão. O primeiro jogo foi 2-1 para o Americano em Campos. Botafogo na semana da decisão. O Goiás vai enfrentar o Brasiliense. O Goiás venceu o primeiro jogo por 1-0. Falta no Carlos Alberto. E o Fluminense já está em Belém do Pará, onde enfrenta o Águia de Marabá. O jogo vai ser em Belém. O estádio do Águia lá em Marabá não comportaria a partida e será no Mangueirão, no Estádio Olímpico. Ramon vai lá na cobrança da falta. Olha o Tite lá no interior da grande área. Aí o capitão do Central, o Bebeto na marcação. Aí vem o levantamento. O Elton levantou o braço, mas a bola voltou com o Pimpão. Pimpão tentou o cruzamento. César Baiano desvia. E é lateral para o Vasco da Gama. Lateral favorecendo o Vasco. Carlos Alberto. Dominou o Carlos Alberto. Newton. O juiz está parando o jogo, marcando falta do Carlos Alberto. Olha, primeiro resultado definitivo da Copa do Brasil nesta noite. O Vitória empata em casa com o Juventude em 1-1. E venceu o primeiro jogo na Serra por 2-1. Consequentemente, o Vitória avança às oitavas de final para enfrentar ou o Guaratinguetá ou o Atlético Mineiro. O jogo está acontecendo hoje, simultaneamente a este, em Guaratinguetá. E o Atlético já está ganhando por 1-0. O Atlético Mineiro do Emerson Leão, do Diego Tardelli. Vitória agora treinado pelo Paulo César Carpegiani. Olha o Newton de fora, jogou à direita. Apenas o tiro de meta.
E o Vitória que está recebendo Leandro Bonfim, que já fez rescisão com o Fluminense hoje. Tem alguns outros jogadores envolvidos aí. O próprio Leandro, lateral esquerdo do Fluminense, né? Que não viajou lá para Belém, que teria sofrido ameaças por telefone. Olha o técnico aí, o Roberto de Jesus. Além do Roger, o centroavante também do Fluminense, que está indo para o Vitória, agora dirigido pelo Carpegiani. E marcou falta sobre o Fábio Silva. E a bolinha anuncia gol na Libertadores. Independente de Medellín com Castilho faz o segundo. 2-0 sobre o misto do São Paulo. Adeildo. Levantamento. Thiago acompanha tranquilo para ficar com ela. É o risco que o São Paulo corre. O São Paulo já está classificado, né? Olha quanta mariposa. O São Paulo já está classificado, mas o São Paulo poderia terminar a fase de classificação como primeirão e jogar sempre em casa, né? Mas como está coincidindo, né, Luiz, com as finais do Campeonato Paulista, não tinha alternativa. E olha aí o Fábio. Tentou a jogada. Antecipou bem o Newton. Mais um resultado com placar definitivo no Castelão, em Fortaleza. O Leão venceu o Paraná por 2-1. Jogo de ida. Desse confronto sai o adversário do Flamengo, que já está classificado. Venceu o Remo por 2-0 semana passada. Hoje na Libertadores o primeiro é o Boca, né? 100% de aproveitamento. Fazer uma correção aqui, Marcílio. O Libertad do Paraguai também. Libertad do Paraguai. Também tem 100%. Na Libertadores, o primeiro colocado entre todos tem a vantagem até o fim de jogar sempre a segunda em casa, né? E começa enfrentando o pior segundo, né? O oitavo segundo colocado. Às vezes parece meio difícil esse regulamento, mas a gente vai se habituando. Olha o Fábio, recebeu lá no centro, adiantou muito e o Thiago saiu para fazer a defesa. No Vale do Paraíba, lá no Dario Leite, em Guaratinguetá, o Guaratinguetá que vai vencendo o Atlético do Leão, ou do Guaru. Guaratinguetá 1, Atlético Mineiro 0. Jogo de ida dessa segunda fase da Copa do Brasil. Aí o Tite, 37 minutos. Paulo Sérgio. Falta. O Elton tentou fazer o domínio, Bebeto com ele. E vai sair o cartão para o Bebeto agora. Já em tempo, né? É a terceira entrada forte, todas por trás do Bebeto aí. Exato. Já tinha sido aquele lance anterior, que ele não marcou a falta. Foi o único erro, né, do Arilson da Anunciação até agora. Aquela falta do Bebeto sobre o Elton, uma falta forte até. Mas ele está levando o jogo bem. Paulo Sérgio vai lá para fazer a cobrança de falta. O zagueiro Tite vai lá para a grande área. O Leonardo também. Carlos Alberto, Newton, Elton, Vasco todo para cima do central. Já está autorizado o Paulo Sérgio. Aí o Leonardo. No primeiro plano, o Pimpão. Paulo Sérgio faz o levantamento. O Leonardo subiu, tocou de cabeça. Espalma, Davi. O Leonardo veio na direção da bola, observe, ele vem, né, saindo da área para dar um desvio, categoria, levou sorte. Ele aproveita a trajetória, Luiz, para poder só desviar. Paulo Sérgio. Russo, Rodrigo Pimpão, Russo ganhou. Mais um resultado com placar definitivo na Copa do Brasil. Depois do ataque do Vasco, eu confirmo para você. Bola para o Carlos Alberto. Goleiro saiu e saiu bem o Davi. Nos últimos minutos o Vasco vai chegando. Os jogadores vão se adaptando também à situação do campo, etc. Né? Daí o Cláudio. Falta do Leonardo. Mais um jogo com placar final. Lá no Romeirão, em Juazeiro do Norte, no Ceará, o Icasa recebeu Confiança de Sergipe. Primeiro jogo 0-0. Jogo da volta em Aracaju. Daí saiu o adversário de Central, o Vasco da Gama. Fim de semana de decisão no voleibol brasileiro. Sábado e domingo no Maracanãzinho.
A Globo vai mostrar ao vivo sábado e domingo pela manhã. Carlos Alberto arrumando. Pimpão dominou, fez o drible. Pediu Henrico. Olha o goleiro. A impressão que ele ia encaixar a bola e desistiu no meio do caminho. Eu acho que ele tentou, Luiz, ele não conseguiu. A bola parece que tá úmida, né? Ou tá molhadinha, né? Porque a gente vê que ela tá sempre escorregando. O juiz entendeu que foi tudo normal essa bola aí. Mas ele não, ele marcou a falta. Bola tocada na direita ali pro Henrico. Escanteio pro Vasco. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia na internet. Mais facilidade para você. Vai lá Paulo Sérgio para fazer a cobrança do escanteio. A gente já percebeu que o Leonardo foi lá para a grande área. Há pouco ele acertou uma cabeçada quase no ângulo do gol defendido pelo Davi. E aí Paulo Sérgio, ele faz o levantamento. Adeilton tirou. E o Pimpão toca. E é lateral que favorece o Central de Caruaru. Então no fim de semana, olha, sábado a decisão feminina no voleibol, 9h30 da manhã no Maracanãzinho ao vivo na Globo. Rio de Janeiro e Osasco. Decisão que se repete pela 5ª vez. E o mesmo acontece no masculino. Se repete pela 4ª vez, domingo de manhã dentro do Esporte Espetacular. Minas e Florianópolis. Vamos conhecer os campeões brasileiros no voleibol. No feminino sábado, no masculino domingo. Aí o Henrico. Recebe Paulo Sérgio, 42 minutos. Elton tentou para o Carlos Alberto, sai jogando aí o César Baiano. Os internautas que participam das nossas transmissões, fazendo suas perguntas, mandando suas mensagens, interagindo conosco. O time do Vasco já está preparado para a 2ª divisão ou precisa de reforços? Pergunta do Thiago, de Guaçuí, no Espírito Santo. Valeu, Thiago, obrigado pela participação. E aí, maestro? Luiz, eu acho que o Vasco está com os titulares contados, entendeu? Eu acho que naturalmente os reforços poderiam vir, principalmente para ficar com opção alternativa, né? A gente viu que em algumas situações o Dorival ficou com as mãos atadas, né? Com um banco não à altura, principalmente dos jogadores titulares. É gol, olha o Adeilton, tentou o chute, é gol importantíssimo na Libertadores contra a Universidade do Chile. No Olímpico, o Grêmio teve 97 oportunidades. Hoje está ganhando lá. Vai entender, né? O futebol tem essas... É um enxame de mariposas. O gol do Grêmio foi marcado pelo Léo. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, aqui você fala até 10 vezes mais. E no entorno do estádio também muitas residências, varandas lotadas. É a Copa do Brasil. Mexendo com o país inteiro, com suas diferenças, com suas peculiaridades. É um grande barato a Copa do Brasil. Olha o Henrico, na esquerda, fez o cruzamento. Foi bem o Sidney. Ailton. Aí o Márcio. Na esquerda, passando o Cláudio. Está jogando o Newton. Elton devolve no Newton. Aí o Carlos Alberto. 43 e 40. Olha o Carlos Alberto, vai bater pro gol. Muito alto. Mas é uma característica que o Carlos Alberto não pode perder mesmo não, né? Ele surgiu no futebol fazendo gols assim. 1 minuto. Pelo Fluminense. Esse drible arrancar. Olha só como eu dizia há pouco. Direita, bandeirão e tudo. É, rapaziada na laje, literalmente, olha lá. No alto da construção, o prédio não está pronto não. Tem que tomar cuidado com superlotação, hein? Aí o Paulo Sérgio, vamos a 46. Henrico botou na frente. Aí a chegada do César Baiano. Danilo. Ailton. Devolveu no Danilo. Cortou o Tite. Rodrigo Pimpão. E vem o Vasco. Elton vai pelo meio. Aí Rodrigo Pimpão. Levou para o pé direito. Pode bater o Pimpão. Bateu no cantinho. Gol!
Rodrigo Pimpão! Recebeu na ponta esquerda, foi levando, o Sidney não acompanhou de perto, ele clareou para o pé direito e bateu no cantinho de Davi. Rodrigo Pimpão, número 11. Faz o 7º gol com a camisa do Vasco, o primeiro na Copa do Brasil dele. E o Vasco, no finzinho do primeiro tempo, abre o placar, vai para o vestiário com um raciocínio diferente agora, né, Júnior? Completamente, Luiz. E 2 detalhes, né? O posicionamento do Elton, puxando o seu marcador para que o Pimpão ficasse com o caminho livre. E o Carlos Alberto, que estava marcado e deu uma segurada na corrida para justamente esse espaço aparecer. É gol do Atlético Mineiro na Copa do Brasil, Diego Tardelli. Guaratinguetá 1, Atlético Mineiro também 1. Momento em que está encerrado o primeiro tempo no Lacerdão, em Caruaru, a capital do agreste pernambucano. De 1 para o Vasco, 0 para o Central. Show do intervalo começa, olha a rapaziada reunida ali, varanda, deve ter um churrasquinho rolando. Deve estar lá o churrasquinho, não é possível, tá tudo a caráter, né? Jorge Guilherme, André Galindo, com vocês. Aqui ao lado do Carlos Alberto. Carlos, o Vasco conseguiu esse gol no finzinho. Está difícil conseguir imprimir velocidade nesse gramado, com essas condições? Tá muito difícil, né? Até algumas bolas que a gente tentou conduzir. Eu mesmo tentei roubar uma bola aqui. E a bola tá prendendo um pouco, né? Mas o time tá brigando, tá lutando, é isso que a gente não pode deixar. E se possível aí fazer mais um gol e classificar hoje já. André Galindo. Conversar com o Davi, o goleiro do Central, que fez uma defesa difícil no chute de Paulo Sérgio e depois na cabeçada do Leandro. Boas defesas, mas esse lance no final do Pimpão, como voltar e reverter esse placar, Davi? O jogo tá bom de se jogar. Acho que a gente tem que ter mais agressividade, não ter medo de finalizar. Acho que nosso time tá jogando bem, só falta sair o gol. Muito obrigado, Luiz Roberto. Muito bem, André Galindo, a gente tá vendo aí a defesa que ele fez no chute do Paulo Sérgio, né? A bola bateu do lado na mão, não bateu em cheio na mão dele, depois pegou essa cabeçada também, olha. No ângulo foi, deu um toque de mão esquerda, bonita defesa. Gol do São Paulo na Taça Libertadores, André Lima, que é um dos reservas do São Paulo, está jogando lá em Medellín contra o Independente, agora 2 para o Independente, 1 para o São Paulo pela Libertadores. Daqui a pouco a gente repassa os resultados, os gols mais importantes aqui no nosso show do intervalo. Vamos para o segundo tempo, Léo Batista. De 1 para o Vasco, 0 para o Central em Caruaru, no Lacerdão, estádio Luiz José de Lacerda. Presidente do Central, inclusive, é o Lacerdão. Vai começar o segundo tempo, o Vasco vencendo por 1-0 o jogo de ida. Segunda fase da Copa do Brasil. Segunda fase tem 32 times. Ou elas começam com 32 times, muitos já estão eliminados, né? Autoriza Arilson de anunciação, bola rolando, está valendo. Começa o segundo tempo no Lacerdão, em Caruaru, a capital do agreste pernambucano. Vasco 1-0 já começa pela esquerda. Aí o Elton, levantamento para o Pimpão. Daqui a pouquinho a gente vai ver o gol que vai dando a vitória ao Grêmio contra a Universidade do Chile, lá no Estádio Nacional de Santiago, no Chile. Daqui a pouco no placar da rodada você tem a classificação dos grupos da Libertadores, a situação dos times brasileiros, a Copa do Brasil, os emparelhamentos da Copa do Brasil, qual é a sequência do seu time, os gols, daqui a pouco no placar da rodada. E logo na sequência, o Jornal da Globo. Aí o Ramon. Elton, Carlos Alberto. Aí vem Carlos Alberto, Russo na marcação. Corte do Carlos Alberto, cruzamento para o Pimpão. Chegou o Adeildo, quase pegou no tornozelo. Henrico. Mais atrás no Tite. Carlos Alberto. Marcado pelo Russo. Aí o Carlos Alberto. Saiu da falta. Adiantou. Linda bola para o Henrico. Espalma, Davi. É o Ramon que pegou essa bola. Linda bola. Que beleza. Olha o Carlos Alberto. Saiu da falta. E agora? Olha o Ramon. Passou e bateu quase que por cobertura, né? Botou força sim, mas veio que com aquela descaída e o Davi fez grande defesa. A jogada toda muito bem tramada, né? Olha o Sérgio na cobrança do escanteio. E é só tiro de meta. Vamos ver o gol do Grêmio, então? Cabeçada do Newton.
Jogo em Santiago e o desvio bate na trave e volta para o Léo. Fazer 1 para o Grêmio, 0 para a Universidade do Chile. Laú, como os torcedores da Universidade do time chamam. Luiz. Diga, Galindo. Só para informar que o Central volta da mesma forma que terminou o primeiro tempo. O Vasco também. Ailton. Russo, Ailton. Tentou o levantamento e o Thiago vai saindo para fazer a defesa. O Tite agora está dando uma bronca ali no Ailton. Ele entendeu que o Ailton se jogou. Vem o Central do lado esquerdo. Aí o Danilo. Márcio. Levou para o pé esquerdo, vem cruzamento, a chance do artilheiro Fábio Silva. Mas não estava impedido. Está marcado impedimento do Fábio Silva. Acho que até eu acertava essa marcação, irmão. Muito impedido, né? Evidentemente, né, Marcília, nós todos sabemos, você que é um estudioso, inclusive, quando a gente fala o muito impedido é uma linguagem característica do impedimento. Está impedido, não está impedido, mas no futebol, quando é o muito impedido que a gente usa no futebol, é quase uma redundância na linguagem, né? Quase um pleonasmo, né? Exatamente para quem joga, quem já jogou, quem gosta, sabe que é exatamente esse lance aí. Está escancarado. É, exatamente. Aí o Henrique. Na fogueira para o Paulo Sérgio. Fábio Silva. Tentou botar na frente o Fábio Silva. E o Tite vai na cobertura do Leonardo. Fábio Silva! Que lance ele fez, rapaz! Essa é uma cavadinha do ano, hein? Que beleza o lance do Fábio Silva. O Fábio Silva que é artilheiro do Pernambucano. E ele não é só um cara de área, não. Normalmente quando joga o Cláudio faz mais a área do que o próprio Fábio Silva, que cai pelas beiradas. Olha lá. Mas só pode fazer isso porque o gramado tá com a graminha alta, né? E te dá a possibilidade de você meter o pé por baixo, como normalmente a galera também faz quando joga futebol de areia. Digamos assim que ele honrou a cavadinha criada por Leovegildo nas areias de Copacabana? Tá carimbado e aprovado. Você criou no Leme, não foi? Foi no Leme ou foi em Copacabana? Copacabana. Tá jogando mais uma vez aí o time do Vasco, bola com o Elton. Tentou pro Paulo Sérgio, empurrou pro Carlos Alberto, a chance do segundo, Carlos Alberto, Pimpão pediu. Paulo Sérgio, se enrolou o Carlos Alberto, podia ter batido de canhota, né? Falta do Paulo Sérgio agora, né? O Paulo Sérgio tá ganhando a jogada, mas o jogo já tá parado, o Paulo Sérgio tá dizendo que não ouviu, não vai adiantar. O senhor está punido, senhor Paulo Sérgio, cartão amarelo pro senhor. É isso mesmo, Marcelo? É possível que não tenha ouvido, né? Porque todos os outros ouviram. Ele fez a falta, o jogo parou. Olha lá, o árbitro já está sinalizando, o goleiro já não foi mais na jogada, só ele não ouviu. Às vezes não ouve, a gente sabe disso, mas quando todo mundo ouve, só um não ouve, é difícil acreditar que só esse um esteja certo, né? Aí está jogando o Amaral. E o Carlos Alberto poderia pelo menos ter tentado de canhota, né, Luiz? A bola ficou à feição. Lateral para o Vasco. Pará o Ramon para fazer a cobrança. Fim de semana de automobilismo de Fórmula 1 na tela da Globo. Fórmula 1 agora com o difusor da Brown, da Williams e da Toyota definitivamente aprovado pela FIA. Não tem irregularidade não. Jenson Button é o líder do campeonato. Rubens Barrichello é o vice-líder. Sábado às 3 da madrugada, de sexta para sábado, e de sábado para domingo às 4, o grande prêmio da China de Fórmula 1, terceira etapa do Mundial. E a Globo mostrando ao vivo para você. A parada do jogo, marcou falta, favorecendo o Central. Falta cometida pelo Ramon no entendimento do Arilson da Anunciação. César Baiano cobrando para o Russo. Ailton devolve no Russo. Veio o Henrique ali na marcação, o Ramon também se apresenta. Agora chega o Elton. Aí o Sidney, recua lá para o goleiro Davi.
Amaral cortou errado na primeira, na segunda, pelo menos deu uma limpada na área ali, né? Aí o Ailton. Lembrando sempre que nesta segunda fase, até a segunda fase da Copa do Brasil, o visitante que vence por 2 ou mais gols de diferença se classifica direto sem o segundo jogo. Na forma que estamos aqui, Central e Vasco voltam a se enfrentar quarta-feira que vem em São Januário. Bebeto tocando no meio. Márcio. Aí o César Baiano. Tem o Carlos Alberto ali a ajudar na marcação. A bola adiantada. Quem recebe é o Danilo. Danilo botou para o Fábio Silva. Fábio Silva tem o Russo passando na direita. A jogada é com ele. Aí o Russo. Faz o levantamento para o Fábio Silva. Subiu para fazer o corte o Leonardo. Elton. Aí o Ramon tentou o passe na esquerda. Errou o cálculo. Luiz. Olha o Vasco chegando com o Pimpão. Errou o Pimpão. Pegou sob a bola. Diga, Galindo. Para informar a primeira substituição do jogo. Vai sair o Danilo, camisa de número 8, para a entrada do Buiú, 18. O torcedor pediu um atacante arisco e o próprio Buiú diz: quem vem mais para o meio é o número 90, Cláudio. É o Buiú, número 18, que foi o herói da classificação do Central lá no Castelão contra o Ceará no empate em 1-1. Custou até o emprego do Zé Teodoro, que era o técnico. O Zé Teodoro, aquele que foi lateral direito do São Paulo, o jogo chegou até a seleção. Acabou sendo demitido, né, como técnico do Ceará. E o Central eliminou o Ceará dentro de Fortaleza. O Roberto Jesus, né, tinha até pensado em iniciar o jogo com o Buiú para tornar a equipe... Teve um probleminha, uma contusão essa semana. E por causa disso ele resolveu deixar no banco para ser aproveitado agora. Aí o Amaral. Carlos Alberto. Vira o jogo lá na direita buscando o Paulo Sérgio. Faz o passe na ponta direita buscando o Pimpão. Sidney cortou errado, Carlos Alberto ficou com ela, fez o drible, pode até bater pro gol, perdeu um pouco o ângulo, foi para mais um drible, o Carlos Alberto, o Adeildo corta, bola bateu no Pimpão e sobrou com o Bebeto. Newton, falta, o juiz entendeu que ele atropelou o Márcio e o juiz marcou a falta. O Cláudio na jogada ali, ó. Foi falta do Newton, Renato Marcelo? Foi, pegou na perna de apoio do jogador, olha, na hora que ele ia chutar, levou o rapa na perna de apoio. Você vê que o Vasco já imprensa, não deixa, né? Não está deixando o Central respirar e isso obriga, Luiz. É uma jogada mais difícil e o erro de passe. Tá vendo? Já recuperou a bola. É gol na Copa do Brasil. Jogo em Campo Grande, o misto. Tá recebendo o Corinthians e Chicão de pênalti. O zagueiro central do Corinthians faz 1 para o Corinthians. Sem o Ronaldo, 0 para o misto. Pimpão. E a falta sobre o Elton. Paulo Sérgio vai lá para cobrar a falta. Veja a preocupação do Davi. Já fez boas defesas na partida. O goleiro Davi. 2 jogadores na barreira. Veja a câmera colocada lá no alto atrás do gol. Aí o Paulo Sérgio levantou. Olha a chance do Vasco. O Bandeirinhas que marcou, né? Mas o juiz, a bola ficou com o goleiro e mandou seguir. Exatamente, o árbitro fez o sinal para o Bandeira que viu a sinalização, mas que estava deixando o jogo seguir justamente para não paralisar sem necessidade. Aí o Cláudio foi desarmado, chegou o Amaral tocando o lateral. Aí o Amaral abre os braços, reclamou com os companheiros.
E aí está o Buiú. Entrou no segundo tempo o Buiú. Ali o Edu Chiquita, que é reserva, era até dúvida, podia começar jogando na cabeça de área, deu uma de gandula. Voltou no Russo. Mais atrás quem recebe é o César Baiano. Aí o Márcio. 12 do segundo tempo. Bola lá pro Buiú. Newton na marcação. O torcedor gosta, né? Márcio de novo. Adeildo tentou o passe. Paulo Sérgio foi driblado pelo Adeildo. E o Paulo Sérgio rouba a bola do Adeildo e sai jogando com o Newton. Henrico domina do lado esquerdo, fez o levantamento para o Elton, saiu bem para fazer a defesa o Davi. Daqui a pouquinho a gente vai ver imagens do fim do primeiro tempo no jogo entre Guaratinguetá e Atlético Mineiro. O presidente do Guaratinguetá perdeu a cabeça lá. Daqui a pouco a gente vai mostrar essas imagens. O jogo está 1 para o Guaratinguetá, 1 para o Atlético Mineiro. E aqui vem o Vasco com o Carlos Alberto. Levou, botou na esquerda pro Elton, pega bem de canhota, bateu cruzado, Pimpão! Gol! Do Vasco! Jogada de Carlos Alberto, cabeça erguida, protege como poucos, o passe para o Elton, levantou a cabeça, Rodrigo Pimpão se antecipou ao Sidney. E de pé direito, manda para o fundo do gol do Central. Aos 14 do segundo tempo, de Carlos Alberto para Elton. Do Elton para Pimpão. E o Vasco faz 2-0, resultado que classifica diretamente o Vasco. Segundo gol do Pimpão na Copa do Brasil. Chega a 8 gols com a camisa do Vasco, o Rodrigo Pimpão. Que, aliás, depois que ganhou a posição do Alex Teixeira, não deixou nenhuma dúvida quanto a isso mais, né, Júnior? Eu acho que ele está conseguindo retribuir, né, toda essa confiança que foi depositada nele pelo Dorival. Isso é um gol de oportunismo, é de quem acredita que acredita que o companheiro vai errar. Porque você muitas vezes tem que acreditar. Na verdade, o Elton pareceu que chutou pro gol, né? Mas como ele vinha acompanhando a jogada, só esticou a perna e fez isso. Vai dar mais tranquilidade ao Vasco, Luiz, porque em 15 minutos, né, do segundo tempo, o Vasco realmente voltou completamente diferente do primeiro tempo, mesmo saindo em vantagem por 1-0. Globo, a gente se vê por aqui. Brama, batalhou, suou, é brameiro. Olha o Ramon, tentou o chute para o gol, errou o Ramon. Vamos ver agora imagens de Guaratinguetá. A gente vai ver o lance do Tardelli. Ele vai, Marcílio já disse que não houve pênalti no jogo do Palmeiras. E nesse, o Wallace Valente errou também, Renato? Errou, ele deixa a perna no corpo do goleiro, olha ali, ó. E aí o presidente, olha só, o Carlito, rapaz, o presidente do Guaratinguetá. Não pode, presidente. Não pode. Isso é uma imagem que a gente não gostaria de estar acompanhando, né? Olha, o chute vem sobre o gol, tiro de meta. Independentemente de ser pênalti, não ser pênalti, nada justifica invasão de campo. Ainda mais de um dirigente. Do presidente. Do presidente, que tem que ter toda a serenidade, o bom senso para comandar, né, os destinos de um clube como o Guaratinguetá, que ano passado chegou à semifinal do Campeonato Paulista. Tem lá um projeto, tem um CT bonito com 4, 5 campos. Enfim, tem seus méritos, mas não pode invadir campo. E muito menos tentar agressão, por favor, né? Se o pênalti não foi, agora o Tardelli faz um que não é de pênalti. 2-1 para o Atlético, em cima do Guaratinguetá. Quem vencer esse confronto aí vai enfrentar o Vitória da Bahia na próxima fase. Segura o homem que ele vai investir o vestiário, hein? Vai ficar bravo, né, Ju? A gente tá levando aqui na descontração tudo, mas não dá, presidente Carlito. Entrou o Allan Kardec, é isso, Jorge Guilherme? Exatamente, Allan Kardec com a 31, saiu o Elton e daqui a pouco o Léo Lima no time. Ô Luiz. Diga, Galinho.
Enquanto a gente viu o lance aí do presidente do Guaratinguetá, o técnico Roberto de Jesus fez a segunda mudança. Entrou Edu Chiquita, um meia criativo, saiu o marcador do meio de campo, o César Baiano, com a 5. Então Edu Chiquita em campo, Luiz. Edu Chiquita entrando, portanto, no central de Caruaru, vestindo a camisa número 15. Olha a roubada de bola do Vasco, chegando para mais uma tentativa pela esquerda. O Allan Kardec ele puxou, depois ele foi puxado, mas ele fez a falta. E com toda esta fumaceira, a gente fica aqui na expectativa de ter colocado as palavras corretamente. Olha só o que faz ali a torcida do Vasco, são sinalizadores. É porque eu não ouvi assim fogos e tal, né? Tudo bem, pode até ficar bonito, mas atrapalha ver o jogo. Pessoal, não é possível que vocês estejam felizes com essa fumaceira toda, não dá para assistir ao jogo. Olha só a fumaceira que levantou. Aí o Léo Lima vai entrar no lugar do Henrique, o Léo Lima que não conseguiu ainda se firmar, né, desde que voltou pro Vasco, né, João? Teve alguns problemas de contusão, né, Luiz? Isso atrapalhou o Léo nesse retorno dele ao Vasco. Luiz. Sim. A terceira substituição do central também já foi feita. Deixou o campo o atacante Cláudio, 90. Entrou Igor, camisa 16. O central em tese, né, Ju? Tem que pelo menos tentar sair pro jogo para fazer um gol e forçar a segunda partida. Luiz, eu tenho mais ou menos uma teoria que é o seguinte: eu acho que já sabe das dificuldades que vai ter contra um time de tradição como o Vasco. Vai você. Júnior, for nessa aí, olha o levantamento. Foi, né? O levantamento, a zaga tirou. E segue o Vasco. Não, que eu entendi perfeitamente, né, maestro? Mas com essa fumaceira toda, hein? É a regra. Chegou perto da área com o narrador, né? O comentarista tem que calar a boca. Vai você e boa sorte. Mas eu falava exatamente aí a substituição, né, Luiz? Mas eu falava, a dificuldade que vai ter contra um time como o Vasco, tradição, um bom time que já demonstrou isso na Taça Guanabara, tal, todas essas coisas, tá aí a pancada em cima do... Vamos ver mesmo, do Newton, né? Newton. Já pegou o tornozelo direito dele ali embaixo. Mas ele entrou mal, agora olha só. Ele cai também, ele foi afoito, ele foi mais imprudente do que maldoso. Posso mostrar aqui o gol do Corinthians? Agora. Então vamos ver o lance do gol do Corinthians, que foi de pênalti. Souza. Vai lá, segura uma mão para cá, outra mão para lá. Os dois estão caindo. Chicão bateu o pênalti com paradinha e converteu. Foi pênalti, Renato Marcílio? Souza fez falta antes, né? Empurrou antes. Depois o jogador do zagueiro também usou o braço. Vai marcar de quem ali, né? Eu não marcaria, né? Porque, na minha opinião, eu não teria marcado. Aí o Tite, 20 minutos no segundo tempo, no Lacerdão, em Caruaru, a 130 quilômetros do Recife. O Agreste pernambucano. O Vasco vai vencendo a Patativa do Agreste. Patativa é um pássaro da região do Nordeste todo brasileiro, mas especialmente do Agreste, né? E por isso que é o símbolo. O pássaro, a Patativa é o símbolo do Central. Aí o Léo Lima. Escolou o passe lá na direita buscando o Paulo Sérgio. 20 do segundo tempo. Paulo Sérgio. Foi afastando o Kardec, afastando. E o juiz mandou seguir o lance lá do Allan Kardec. Aí eu tô tocando pro Buiú. Adeildo. Olha o Buiú. Aí o Russo. Chiquita. Fez o drible, pé esquerdo. Léo Lima tirou aí os gritos pro Newton. Sai. Allan Kardec arrumou pro Carlos Alberto. Na esquerda, Rodrigo Pimpão. Rodrigo Pimpão agora jogando, se movimentando mais nos lados. E ele toca pro Carlos Alberto. Vai bater daí, Carlos Alberto. Defendeu o goleiro, voltou, jogou pela linha de fundo o Sidney. Escanteio pro Vasco, chute do Carlos Alberto. Vem queimando.
O Carlos Alberto, inclusive, no segundo tempo, está bem mais em sintonia com o jogo, né? Ele pegou o jeito de jogar com essa grama alta, Luiz. Você vê que acertou os passes, né? A bola que ele deu para o Elton no segundo gol, a gente vê isso. A bola já na frente, sabendo que ela vai frear um pouquinho. Ramon na cobrança de escanteio, ele faz o levantamento. Leonardo tocou pela linha de fundo, apenas o tiro de meta. Temos o gol do Tardelli lá em Guaratinguetá. Como o jogo prosseguiu aqui, daqui a pouco a gente mostra o gol do Tardelli, o segundo do Atlético Mineiro. Então deixa eu te falar daquela teoria que eu estava querendo dizer, né? Diga, Júnior. Porque é o seguinte, você vai jogar contra um time como o Vasco, bem arrumado, sabe já das dificuldades. Se você não arriscar dentro de casa, Luiz, é complicado. Você tem sua torcida, tem o teu campo, tudo isso. Então ele deixou para arriscar alguma coisa quando já estava 2-0. Aí a vaca já foi pro brejo, não tem jeito. Daqui a pouco, depois do futebol, estreia placar da rodada. Luiz Ernesto Lacombe movimenta a equipe da Globo e traz os resultados. As classificações dos grupos da Libertadores, emparelhamento da Copa do Brasil, os gols, com a participação do nosso time. Daqui a pouco, placar da rodada e na sequência o Jornal da Globo. Paulo Sérgio. Allan Kardec. Estava impedido. Fez a volta lá atrás o Allan Kardec. Vamos ver o gol do Atlético agora? Os caras bateram rapidinho só para me derrubar. Tudo bem, a gente vê daqui a pouco. Jogo que segue. Aí o Ailton. Buiú. Antecipação do Amaral e foi perfeita. Allan Kardec. Aí Carlos Alberto. O comandante do Vasco. Carlos Alberto. Botou na esquerda. Allan Kardec dominou, bateu, saiu lascado. Tiro de meta. Vamos ver o gol agora do Atlético Mineiro. Tá numa fase, rapaz, o Diego Tardelli recebeu, deu tudo certo e aí depois ele é muito técnico, né? Olha só, a bola escapou, mas bateu na canela e ficou na frente. Aí tirou do goleiro, categoria, segundo do Tardelli. Artilheiro do Campeonato Mineiro. E o Leão montou um time que, olha, última década aí, o melhor time do Atlético. Olha o Buiú, recebeu o Buiú, bateu, lascou o Buiú. E o Thiago ficou com a bola. Chutou mais o chão, né? Allan Kardec. Aí o Russo. Vai brigar o Pimpão. Newton levantou para o Rodrigo Pimpão. Chegou o Pimpão. Foi até a linha de fundo. Paulo Sérgio vai chegar. Recebeu o Paulo Sérgio. Vai pintar cruzamento. Levantou. Allan Kardec subiu de cabeça. Gol! Rodrigo Pimpão foi no fundo, tocou no Paulo Sérgio, levantou a cabeça, veio o cruzamento. Zagueiro Sidney desavisado que o Allan Kardec sobe muito. Cabeceia como poucos o Allan Kardec. Subiu e com muita categoria neste fundamento que é a cabeçada vai para o fundo do gol, fazendo 3-0 para o Vasco. Nessa imagem, aí o Allan Kardec, o primeiro dele na Copa do Brasil. Quando a bola está viajando em câmera lenta, impressionante como sai água da bola. Como você disse, ela está molhada mesmo. E o Allan Kardec, inclusive o Allan no começo dele no Vasco, os primeiros 7, 8 gols foram todos de cabeça, né, João? Seu melhor fundamento, né, Luiz? Que é exatamente a cabeçada. A gente vê que o movimento que ele faz com a cabeça é de quem realmente domina muito bem esse fundamento. Dessa vez ele não saiu nem tanto do chão, né? Porque ele estava sendo seguro ali na disputa. Mas o movimento da cabeça foi perfeito, tirando qualquer chance de defesa para o Davi. E o Vasco já sacramenta, né, seu resultado sem jogo de volta, né? Olha a torcida do Central, reforçada por um torcedor do Sport, por um torcedor do Palmeiras, que se enfrentaram hoje. Que barato, né? Uma camisa do Palmeiras, uma camisa do Sport, saindo ali. Tem uma do São Paulo também, mais ali atrás. Mas o torcedor está indo triste embora para casa. Afinal, o time vai perdendo a classificação para o Vasco da Gama. A bolinha anuncia que é gol do Criciúma. E o Tigre faz com Kempis. Criciúma
Se recua aí não pode, hein? O goleiro não pode defender com as mãos. Jogada de Michel Neves, gol de Kempis, que não é o Mário Kempis, artilheiro da Copa de 78, evidentemente. E o Criciúma, o Tigre, faz 2-1. Pimpão em cima do Náutico. Náutico que ainda está vivo no Campeonato Pernambucano, pega domingo o Sport. Última rodada do retorno, precisa ganhar para forçar um jogo de desempate no segundo turno. Domingo, decisão em dobro no Maracanã. Flamengo e Botafogo. Agora, todos os ingressos já foram vendidos para a decisão da Taça Rio, que pode ser a decisão do estadual, né? Se o Botafogo vencer, fica com o título por antecipação. Domingo, 4 da tarde, depois do Domingão do Faustão. A reta de chegada dos campeonatos estaduais. Torcida do Vasco fazendo a sua parte. Aliás, justiça seja feita. A desclassificação para o Botafogo por 4-0 foi falta cometida pelo Tite. Os jogadores saíram aplaudidos do Maracanã, sendo goleados pelo Botafogo. Luiz, eu acho que é a demonstração também da torcida, né? Porque ela apoiou o tempo todo, desde do Campeonato Brasileiro, quando o Vasco foi para a segunda divisão. Eu acho que essa equipe que foi montada pelo Dorival, pelo Dinamite, eu acho que ela já conseguiu, né, recuperar sua autoestima, né? Isso foi demonstrado durante toda a Taça Guanabara e a Taça Rio. Como eu disse no início da transmissão, acho que foi um acidente de percurso. Acontece não somente com o Vasco, com qualquer equipe, mas que o Vasco vai se reabilitar e hoje é a demonstração que é uma equipe que tem reação. Mudou, viu, Luiz? A entrada do Matheus com a 16 no lugar do Carlos Alberto. Vai poupar o Carlos Alberto. Entrando o Matheus com a 16. E aí o Ailton fez o drible na linha de fundo, cruzamento. Cortou o Tite, a bola voltou para o Russo. Botou na direita de novo para o Ailton. 29 do segundo tempo. Recebe o Russo. O central tentando diminuir. Levantamento para o Fábio. Subiu o Leonardo para tirar. Ela volta na esquerda com o Buiú. Tentou o drible sobre o Paulo Sérgio. E ele toca escanteio favorecendo o central de Caruaru. Ei, Paulo! Paulo, aqui! Tá dando para ouvir toda a conversa. E a gente ouviu ali agora o Allan Kardec pedindo a presença do Paulo Sérgio na frente. Buiú. Adeilton, cruzamento. Olha o goleiro. Thiago saiu lá para fazer a defesa. Globo, a gente se vê por aqui. Novo gol. Lindo como nunca. Gol como sempre. E amanhã estreia Força Tarefa com Murilo Benício e Milton Gonçalves no comando de uma equipe especial que combate o crime organizado dentro da própria polícia. Força Tarefa estreia amanhã depois de A Grande Família. Olha o Buiú. Marcado pelo Amaral, tocou mais atrás. O Igor tentou o passe na frente, o Fábio tocou. Linda a bola. O Edu Chiquita tentou o chute, a bola voltou para ele. Tocou na esquerda. Adeildo fez o levantamento. Jogadores do Vasco queriam impedimento. Russo, cruzamento. Chega para fazer o corte. O Amaral dá um chutão lá para frente buscando o Rodrigo Pimpão. Olha o Pimpão dominando. Allan Kardec passa na direita. Léo Lima passa na esquerda. Tentou o passe para o Kardec. O Pimpão acabou errando. Aí o Matheus. Você ia dizer alguma coisa, Renato Maciel? É que nós teríamos que pedir impedimento. O jogador que estava impedido não participa da jogada. Que entrava pelo miolo da área. Agora vai para o ponteiro. Estava em posição legal. Bolinha anunciando, rede balançando. Max Lopes. Grêmio 2-0 sobre a Universidade do Chile em Santiago. Buiú. Daí, o Thiago tirou, recolheu a mão. Vamos ver gol? Chute do Buiú mais uma vez aí. Próximo gol que está na ponta para a gente mostrar para você é este. Vamos ver. O gol do Kempis. Michel Neves. Olha o Michel Neves e o Kempis. Toque de calcanhar do Michel.
Quando a bola chega ali, ele já está adiantado, mas no início da jogada me pareceu em posição legal, o Marcílio pode até dizer. E aí ele dá um toque de... Ó que beleza. E agora, tem 2 adversários à frente, o Kempis. É tudo com você, Renato, mas que lance bom para botar no curso lá. Esse lance é difícil, o jogador... Olha, o Russo está impedido. Diga, Marcelo. O jogador do Criciúma parece um pouco mais avançado e ele volta para buscar essa bola. Mas eu acho que quando veio o cruzamento lá, e a gente tá vendo o impedimento do Russo, que foi claro, né? Me pareceu que ele estava atrás, ele avança. Aí no segundo lance que eu fiquei na dúvida se o Kempis tem 2 adversários pela frente. Exatamente, é no segundo lance. E a bolinha tá trabalhando. E olha a roubada do Pimpão. E o Guaratinguetá empata. Nenê, um baixinho que joga normalmente com a 10 de pênalti. Será? Vamos ver esse pênalti daqui a pouco, hein? Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, valorizando a cultura nacional. Queria a falta ali o jogador do Vasco, entendeu que não houve não, em cima do Léo Lima. Mas houve. Ele vai baixar aqui para botar um tracinho, falta aqui. Achei que ele ia marcar. Marcelo, nós temos uma equipe que faz esses cálculos todos das faltas, das finalizações. Pode ficar tranquilo, Renato. Muito competente, por sinal, nosso time do Scout das estatísticas. Aí está jogando o Tite. Allan Kardec. Vira o jogo lá na ponta direita. Paulo Sérgio. Léo Lima passou. Aí bola pro Léo Lima. Pimpão pedindo. Vamos ver gol do Grêmio, vai. Gol do Grêmio. Segundo lá no Chile, no Estádio Nacional. Souza Maxi Lopes, categoria. É gol do Grêmio. Que vitória do Grêmio, fora de casa. Sem técnico ainda o Grêmio, né? O Celso Roth saiu depois do 3º Grenal seguido, perdendo. E até agora o Grêmio parece estar realmente esperando o Paulo Autuori. Foram 20 finalizações do Vasco contra 6 do Central. Esse número retrata bem o jogo, né, Júnior? É a superioridade, né, Luiz? Em nenhum momento o Vasco correu o risco de empatar, ou até de perder, nem se fala, né? Porque conseguiu, desde o início do jogo, realmente mandar no jogo. A gente viu até pelo primeiro tempo a posse de bola, né? Foram 26 faltas cometidas pelo Vasco, 17 pelo Central. Temos mais gol para mostrar? Daqui a pouco a gente mostra. E a gente está vendo o momento em que o Russo e o Amaral se enroscaram ali. O Amaral ficou sentindo o punho. Então vamos para a participação dos nossos amigos internautas que navegam pela grande rede. O Rafael de Guará, no Distrito Federal. Maestro, gostei do Maestro. Valeu, Rafael, valeu. Já tá na intimidade, né? Obrigado, valeu, Rafa. Rapaz, Maestro. O Pimpão já garantiu sua vaga de titular após as boas atuações. Deixa esse cruzamento. Tem cruzamento do Fábio. Cortou Paulo Sérgio. Bola volta, sobra na esquerda. Adeildo caiu, se levantou, ficou com a bola, faz o cruzamento. Olha o Fábio, dominou, tá marcado o impedimento. Mais uma vez o Fábio Silva ficou impedido. Eu acho que o Júnior, só para, né, Júnior, muitos meninos estão acompanhando a nossa transmissão, ainda bem. E o Júnior, desde que jogava, o José Carlos Araújo cunhou o Maestro e ficou. É muito legal. Aliás, eu continuo usando aqui, se você me permite, com a maior humildade. Maior prazer, Luiz. Obrigado. Rafa, eu acho que com as atuações que teve nessas últimas partidas, dificilmente o Pimpão vai deixar. Não somente pelos gols, mas principalmente pelo empenho. Eu acho que isso tem dado a ele, junto ao Dorival, realmente é uma gratidão mesmo, até porque esse empenho ele puxa os outros companheiros para levar o Vasco a ter essas boas atuações. Ailton, derrubado pelo Leonardo, está marcada a falta. Daqui a pouco estreia placar da rodada. Luiz Ernesto Lacombe e a equipe da Globo. Os gols da quarta-feira. A classificação dos grupos da Libertadores, emparelhamento da Copa do Brasil. Você vai curtir daqui a pouquinho o placar da rodada, coladinho com o futebol. E na sequência, as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Globo com William Vac e Cristiane Pelágio. Leonardo, preciso. Bola em profundidade, recebeu Allan Kardec, caiu Allan Kardec, queria a falta.
Segue o Central buscando o seu golzinho. Sai, Léo! Sai, tira o chute! Uns gritos de sai da área. Não consegui identificar a voz se é do Thiago, talvez seja do goleiro do Vasco. Vai tentar daí o Márcio. Thiago tranquilo para fazer a defesa. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia na internet. Mais facilidade para você. Aí o Léo Lima. Rodrigo Pimpão pelo meio. Kardec passou na esquerda. Léo Lima preparou. Linda a bola para o Pimpão. Dominou o Rodrigo Pimpão. Fez o drible. Arrumou para Allan Kardec. Levantou na direita para o Paulo Sérgio. Adiantou muito. E vamos ver então o segundo gol do Guaratinguetá. Lá no estádio Dario Leite. Guaratinguetá empatando com o Atlético Mineiro. Nesse jogo saiu o adversário do Vitória da Bahia. Luiz. Daqui a pouquinho então a gente mostra o gol de empate do Guaratinguetá marcado pelo Nenê. Em o Vasco. Ramon. Cruzamento vai direto pela linha de fundo. Pois não, André Galindo? Para fazer o registro do público presente aqui no Lacerdão, em Caruaru, 5.121 torcedores. O maior público registrado nesse estádio aqui foi em 1986. Central, quando venceu o Flamengo 2-1 no Campeonato Brasileiro. 24.400 torcedores, Luiz. E para muitos esta foi a maior façanha do Central, né? Venceu o Flamengo numa disputa de Campeonato Brasileiro. O Central que jogou 2 vezes o Brasileirão da Série A. Inclusive recebeu o Vasco aí há 30 anos. Também foi 1-0 para o Vasco, gol do Zandonaide. Como passa rápido, né? A gente trata esses números todos com tranquilidade, né, mano? 30 anos atrás, quanta gente sequer havia pensado de nascer. 39 do segundo tempo. O Vasco vai conquistando classificação. E pela segunda vez nesta Copa do Brasil, sem a necessidade do segundo jogo. Mas desde que o regulamento foi criado, né, o Vasco conseguiu 6 vezes, vai chegando a 7ª vez. Paulo Sérgio. Olha o Paulo Sérgio, fez o levantamento. O Allan Kardec foi na dividida e a bola vai sobrar ali com o Adeildo. Saiu jogando, buscando o Igor. Newton com falta, segundo o árbitro. Tem pressa evidente aí o Central. Buiú. Marcado pelo Matheus. Ailton. Olha o passe para o Fábio. Tite fez o corte, a bola seguiu com o Fábio. 16 gols no Pernambucano. Ele já fez uma dessa no primeiro, agora há pouco, né? Foi no primeiro tempo, não foi agora há pouco. Tentou de novo, mas agora não deu certo. O Russo. Tite encostou na marcação. Ele levantou buscando o Edu Chiquita. Bola atrás para o Pimpão. Allan Kardec foi pelo centro. Pimpão escolheu a jogada direitinho. Botou no Allan Kardec. Aí mais atrás. Chega Léo Lima. Que fase. Levantamento. Thiago. Olha o Fábio. Thiago. Olha o Fábio. Ficou com a bola. Bateu. Thiago consegue se redimir. Thiago meio que se desculpa ali com os companheiros que no primeiro lance a jogada estava sob controle dos zagueiros ali, não tem que sair, né? E depois ele volta e faz a defesa evitando o gol do Central. Em gol na Copa do Brasil, André Santos faz o segundo do Corinthians. Aí eliminando também o segundo jogo. Aí o Igor na cobrança, Buiú subiu. Amaral tirou. Valeu Paulo Sérgio evitando a saída de bola pela linha de lado. O Náutico chega ao gol lá no Heriberto Rios em Santa Catarina contra o Criciúma. Gilmar de pênalti, 2 para o Criciúma, 2 para o Náutico. Todos esses gols no placar da rodada que estreia daqui a pouco com Luiz Ernesto Lacombe. Aí o Ailton. E o Thiago vai lá tranquilo para ficar com ela. Globo, a gente se vê por aqui.
Vivo, aqui você fala até 10 vezes mais. Diga. Você já falou do próximo adversário do Vasco. O Vasco vai voltar ao Nordeste para enfrentar ou Icasa ou Confiança de Sergipe. E o próximo jogo do Vasco será no dia 29 de abril, apenas no fim do mês. E depois a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B, depois do lance, Luiz. Olha o Matheus, chuta forte de fora da área, mas preferiu tocar na esquerda para o Pimpão. Matheus passa, Pimpão levou. Olha o Pimpão, bonita jogada do Pimpão! Jogou à esquerda do gol. Vamos ver o gol do Guaratinguetá, o gol de empate. Lá no estádio Dario Leite. O juiz marcou o pênalti, o Wallace Valente. E o Nenê bateu e fez. Acho que ele deu uma compensada. Nosso Wallace Valente. O presidente não vai entrar para abraçar? Uma pena, né? Claro. A banca paga e recebe, né? Como diz o outro. Bateu no braço, realmente. Mas não pareceu ter havido a intenção, né? Lance acidental. Aí o Newton tocando para o Allan Kardec. Aí o Ramon. Diga. O último jogo do Central no Pernambucano é domingo, contra o 7 de setembro aqui em Caruaru. E deve ser o último do ano, oficialmente, porque a equipe não se classificou para a Série D e está saindo agora da Copa do Brasil. Aí o Paulo Sérgio. Tite. Amaral. Jogada pela esquerda. Levou bem o time do Vasco. Bola para o Pimpão. Cruzamento, Allan Kardec. A bola vai pela linha de fundo. Queria escanteio o Allan Kardec. O juiz está marcando. Olha o Ramon tocando. Pimpão, cruzamento. Foi tiro de meta não, Renato Marcini? Jogou no corpo dele próprio, né? Era tiro de meta, sim. Ramon na cobrança do escanteio. E o Vasco buscando mais um. 44, Ramon fez o levantamento e já marcou falta. Vamos ver mais gol do Náutico agora contra o Criciúma. O jogo 2-1 para o Criciúma. Gilmar entra na área, sofre o pênalti do Cris. E o próprio Gilmar vai para a cobrança e bate com paradinha. Todo mundo usando a paradinha. 2-2. Jogo em andamento. O Náutico vai conseguindo um empate com gol, jogando fora de casa contra o Criciúma. Já são equipes bem mais tradicionais do futebol brasileiro nesta segunda fase já da Copa do Brasil. Teremos o segundo jogo no Recife. E a bola vai ficando lá com o Thiago. Corinthians fez 2-0 com o André Santos. Lembrando sempre que você vai ver todos esses gols daqui a pouco no placar da rodada. Paulo Sérgio fez o levantamento. Bola tocada para o Pimpão. Adiantou muito. Foi boa a bola ali na tentativa do Allan Kardec. Nem na sequência a falta cometida pelo Rodrigo Pimpão, favorecendo o Central. Leonardo sofreu a falta por trás, cometida pelo Fábio Silva. Vai se levantando aí o Leonardo. Mas não foi maldoso o Fábio, ele até percebe, né? Ele não rapa, é uma falta por trás, que o jogador não devia fazer no futebol, mas é difícil às vezes, do lado de fora às vezes é fácil, mas na hora ali acontece, né? Newton. Falta cometida pelo Márcio. O Júnior sabe, às vezes o jogador ele vai errado na jogada. Ele vai no tempo errado, né? Levanta um pouco mais a perna e a gente olha em câmara lenta. Essa já é uma falta mais desleal mesmo. Essa é diferente. Aí a câmara lenta ela sempre superdimensiona, né? A gravidade da falta. Ele tem que ter cuidado no slow motion. E o Newton caiu com o ombro, veja só. Assim, parece que ele... Mas ele foi forte. Ele vai e empurra, inclusive, o Newton, olha lá. E o Newton ficou sentindo um problema no ombro. O Júnior, o Vasco vence e conquista a classificação, dando uma demonstração
que vem inclusive para corroborar o que você disse, que foi um acidente de percurso, não ser eliminado pelo Botafogo, mas ser goleado pelo Botafogo. Aquele trio da frente pode eliminar qualquer um, diga-se de passagem, né? Mas mostra que está no trilho, está no caminho certo, né, João? Eu acho que principalmente, Luiz, porque foi um dia onde nós não tivemos, por parte do Vasco, individualmente e coletivamente, um bom jogo. Você não consegue dizer quem jogou mais ou menos no jogo contra o Botafogo e por isso aquele resultado. Mas acho que exatamente isso vem mostrar o poder de reação da equipe, já vencendo hoje o Central por 3-0, com facilidade. E está classificado o Vasco da Gama para a próxima fase, vence por 3-0 o Central em Caruaru. O Vasco agora fica na expectativa da definição do seu adversário Icasa ou Confiança, que hoje na primeira partida empataram lá em Juazeiro do Norte em 0-0. Vamos com os nossos repórteres, o André Galindo e o Jorge Guilherme. Aqui ao lado do Pimpão. Pimpão, esse é o Vasco, diferente daquele do fim de semana, do último sábado? Esse é o Vasco. Acho que nosso time mostrou que não está abalado. Lógico que ficamos abalados, mas a gente tem que erguer a cabeça. A união dessa equipe é muito forte. E nós vimos lá depois daquela derrota que a gente seria capaz de conseguir um resultado tudo positivo com a união dessa equipe maravilhosa que é o Vasco da Gama. E com o apoio da torcida principalmente. Obrigado, Pimpão. Galindo. Conversar com o técnico do Vasco, o Dorival Júnior. Você acha que já se recuperou da goleada em relação ao Botafogo e essa vitória aqui contra o Central pode dar gás na Copa do Brasil? Eu acho que foi um resultado importante. Logicamente que a maneira como nós saímos do Campeonato Carioca, ela marca muito. Eu acho que nós temos que ser sinceros, demora sempre um pouco para uma cicatrização, mas nós somos profissionais e temos que pensar à frente. E o Vasco tem tudo para buscar uma recuperação completa, continuar esse trabalho. O que aconteceu, méritos da equipe do Botafogo, mas eu acho que a equipe tem potencial para novamente voltar a ter tranquilidade. Jorge. Aqui ao lado do Léo Lima, dá para escutá-lo aqui ainda. Léo, assim, a gente estava falando que o Vasco, depois daquele jogo contra o Botafogo, aquilo foi um acidente de percurso e esse é o Vasco? Com certeza, né? Jogamos quase o Taça Rio todo, o campeonato. Taça Guanabara foi todo o time bem. E no último jogo, na semifinal foi aquele jogo que vocês viram. Um jogo atípico, um jogo que nada deu certo, mas agora, infelizmente, estamos fora do Carioca. Mas agora é focar no campeonato da Copa do Brasil e conseguir fazer boas partidas agora. Obrigado, Léo. Luiz Roberto. Criciúma e Náutico, jogo encerrado. Esse foi o gol do Allan Kardec, 2 para o Criciúma, 2 para o Náutico. Vai se machucar com esse sinalizador aí, menino. E nós tivemos também Guaratinguetá 2, Atlético Mineiro 2, placar final. Torcida do Vasco vai saindo, deixando as dependências do Lacerdão, mas agora nós vamos acompanhar os instantes finais da Libertadores. O Grêmio vai vencendo a Universidade do Chile por 2-0 e daqui a pouquinho a Libertadores vai chegar aí. E na sequência o placar da rodada com o Luiz Ernesto da Kombi. Vamos ficar no aguardo para curtir todos os gols da noite. Agora é com você, Galvão Bueno.